Bom dia, minha gente. Terça-feira, dia 7/7/2020. E na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer uma revisão, uma retomada dos conteúdos que serão necessários para o estudo e para a realização das nossas avaliações parciais do segundo bimestre, certo? Então, na aula passada, a gente retomou o capítulo 1, o que há no ambiente, na página 40 da unidade 2 do nosso livro didático. E agora nós vamos fazer a correção da nossa atividade de casa. Então, na primeira questão, você iria observar a imagem e escrever uma legenda para ela. Então, vocês escreveram legendas de acordo com o ambiente, de acordo com os componentes existentes nesse ambiente, com os seres vivos, não foi? E iriam continuar a observação para a realização das questões seguintes. Na segunda questão, você iria escrever o nome de um componente natural observado na imagem. Então, alguns escreveram água, outros escreveram solo, de acordo com a sua observação. Na terceira, você iria escrever quais seres vivos observa no ambiente da imagem. Então, colocaram crianças e animais, outros colocaram seres humanos, outros citaram o nome de cada animal, as árvores, tudo isso é ser vivo. Na quarta, você iria marcar a alternativa que responde à pergunta: o que há no ambiente? Então, a correta seria componentes naturais, componentes construídos e seres vivos, porque há tudo isso no ambiente. E na quinta e última, você iria escrever o nome de um componente construído observado na imagem. E o que são componentes construídos? São, como dizer, são coisas feitas pelos seres humanos e também pelos animais. Então, eu posso dizer que uma pedra é um componente construído. Eu posso dizer que uma árvore é um componente construído, observando essa imagem. Então, nessa imagem, a gente pode citar as xícaras, a toalha, o barquinho, os componentes que foram construídos pelos seres humanos, pelas pessoas. Tem mais? Tem sim. A gente pode citar também o ninho da ave. Quem construiu o ninho da ave? O animal. Então, o ninho da ave também é um componente construído, certo? Retomando agora o capítulo 2, componentes naturais. A gente não estudou por completo o capítulo, então nós vamos revisar somente das páginas 42 a 53, que foram as que a gente estudou. Então, a gente viu que os componentes não vivos podem ser construídos ou naturais. E a gente começou falando sobre um componente natural, que foi o quê? A luz solar. E a gente viu que todas as formas de vida do planeta necessitam direta ou indiretamente dos efeitos da luz solar para viver. No caso dos humanos, além da manutenção da temperatura ambiente, a incidência dos raios solares permite processos químicos importantes em nosso corpo. É também com a ajuda da luz solar que desenvolvemos a nossa capacidade natural de visão, de enxergar o mundo.
não é? A temperatura do nosso planeta, ela é amena. A tia até questionou a vocês se não existisse o Sol, a luz solar. E a gente chegou à conclusão que se não existisse o Sol, não existiria vida. Não foi isso? E a luz solar é fundamental ainda para que as plantas possam realizar fotossíntese, que é o quê? É o processo através do qual os vegetais produzem o seu próprio alimento. E tem outros benefícios vindos da luz solar. Além disso, a gente estudou também os cuidados que a gente deve ter com o sol ao se expor a esse componente. Então, a gente viu que devemos evitar o sol entre 10 e 16 horas, que devemos beber bastante água em dias quentes para nos mantermos hidratados, que devemos utilizar sempre o protetor solar, usar peças de roupas que protejam a nossa pele, utilizar boné, chapéus, usar óculos escuros, de proteção, e que esses cuidados evitam doenças, queimaduras na nossa pele. Não foi assim? Dentro ainda do componente natural luz solar, a gente estudou a formação da sombra. Observe aí na primeira imagem um exemplo da sombra. E o que é a sombra? A sombra é a área escura que se forma quando a luz não consegue atravessar um corpo. E para que essa sombra se forme, o que é necessário? É necessário uma fonte de luz, seja ela natural ou artificial. A natural a gente fala da luz solar e artificial de lâmpadas elétricas, de uma vela acesa. Isso é uma luz, é uma fonte de luz artificial, não é? Vimos também que o nascer do sol marca o início do dia e que o pôr do sol marca o quê? O fim do dia e o início da noite. E que a sombra, o tamanho da sombra varia de acordo com o quê? De acordo com a posição do sol no céu. Todos os dias, o sol nasce em uma direção do horizonte, percorre todo o céu e se põe em outra direção, e que a gente chama de movimento aparente do Sol, que é esse caminho que ele percorre durante todo o dia, não é? E que a sombra, pela manhã e à tarde, ela vai ser sempre maior. Por quê? Porque o Sol está baixo, mais próximo do horizonte, onde ele nasce e onde ele se põe. Mas, em compensação, quando está próximo do meio-dia, que o sol vai percorrendo o céu, o que acontece com a sombra? Ela diminui, ela praticamente desaparece. Por quê? Porque o sol está bem no meio do céu, não é assim? O outro componente natural que a gente estudou, além da luz solar, foi o quê? A água. E a água, gente, forma os mares, os rios, os lagos, as lagoas. E que a gente observa aí na imagem, onde a água está presente, né? Você vê aí que a água está presente no ar, nas geleiras, nas nuvens, no solo, como a tia já tinha citado, nos mares, não é? E que a presença ou a falta de água em um ambiente modifica bastante um ambiente.
Você acha que um ambiente que tem muita água, ele vai ser igual a um ambiente que tem pouca água? Não, né? Existem muita modificação em relação à presença da água no ambiente. E que a água também é indispensável para a manutenção da vida na Terra, de todos os seres vivos. E que além disso, assim como os cuidados que a gente deve ter com o sol, a gente também deve ter cuidados para evitar acidentes causados pelo mau uso da água. Em casa, é importante ter alguns cuidados ao usar a água em nossas atividades, pois o mau uso pode causar acidentes. Nós devemos ter esses cuidados em todos os lugares que existam a presença da água. Mas é importante ter sempre em casa, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Então, você vê que nessas imagens são lugares comuns da nossa casa, do nosso lar. Então, quais cuidados eu devo ter na cozinha da minha casa? Vocês, crianças, não devem mexer em panelas com água fervendo no fogo, não é? Como também não devem puxar a toalha da mesa se houver algum objeto com algum líquido que possa estar quente, porque senão vai causar queimaduras. No banheiro, quais são os cuidados que eu devo ter? Nunca deixar uma criança, vocês nunca devem ficar, ou os irmãozinhos de vocês nunca devem ficar sozinhos no banheiro, que a tampa da privada deve estar sempre fechada, que quando a gente termina de tomar banho, esse cuidado não é só para vocês, para a gente adulto também. Devemos enxugar bem o nosso corpo, né? Estar pisado no pano, em um tapete, para que a gente não pise no chão molhado, que pode ocorrer uma queda, né? E ter algo mais grave, tanto para a criança como para o adulto. Nessa outra imagem, na piscina, qual é o cuidado que a gente deve ter? Vocês sempre devem ter um adulto ou responsável por perto, né? Ter o cuidado com a temperatura da piscina. Se estiver muito fria, pode causar choque térmico. E se estiver muito quente, nem pensar, não é assim? Nessa outra imagem, a área de serviço da sua casa, a lavanderia. Quais são os cuidados que devemos ter? Que os baldes e as bacias devem estar sempre virados para baixo, né? Pois as crianças podem causar acidentes se isso não estiver da forma correta. Assim como também o tanque, a máquina de lavar roupas devem estar sempre tampados, não é assim? Então, gente, agora a tia queria que vocês dessem uma pausa no seu vídeo e fossem fazer a resolução do seu TD. Porque agora nós já vamos fazer a correção do nosso TD, porque a gente não vai ter outra aula de ciências para fazer isso. Então, por isso que a tia pediu para vocês darem uma pausa, fazerem a resolução, para só assim retomar o vídeo e concluir a aula. Na primeira questão do nosso TD, tem um poema, onde você vai ler este poema e responder qual componente natural foi citado nesse poema, na poesia. Então, o componente natural citado foi a água. Você acertou? Na letra B, você vai circular na imagem os componentes construídos
e escrever o nome dos seres vivos, certo? Na terceira questão, você vai citar 2 exemplos de componentes construídos, ou seja, criados pelo ser humano. Então, a resposta é pessoal, porque temos muitas opções de resposta. Ainda na terceira questão, você iria desenhar uma paisagem contendo apenas componentes naturais. Sua resposta também pessoal. Na quarta questão, você vai completar a frase com as palavras do quadro. No quadro, nós temos as palavras luz solar, sol e plantas. Então, na letra A frase inicia assim: o sol ilumina e aquece a terra. A luz solar é fundamental para a produção de alimentos das plantas. Ficou assim a sua resposta? Na quinta questão, você vai associar os componentes naturais e os componentes construídos citados aí. Então, 1, você vai associar os componentes naturais. 2, aos componentes construídos. Então, água do rio é 1 ou 2? 1. Prédios e casas. 2. Casas e rodovias. 2 também, porque são construídos. E luz solar? 1, porque é componente natural. Na sexta questão, você iria produzir um cartaz informativo sobre os problemas que o mau uso da água pode causar, né? Vocês vão caprichar na produção de vocês, de acordo com o que a gente estudou. E na sétima e última questão, você vai observar o desenho de Sofia e a posição do sol e desenhar a sombra dela conforme a posição do sol. Então, revisamos o nosso conteúdo, corrigimos o nosso TD e vocês continuam o estudo desse assunto, desse conteúdo, para a realização da nossa prova parcial, certo? Então, um beijo, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!